Olá pessoal, que Deus abençoe sua vida de forma sobrenatural hoje. Nesse vídeo eu vou falar sobre um princípio muito importante, que é o princípio das primícias. Esse princípio ele é muito importante para a nossa prosperidade financeira, e não só financeira, mas prosperidade em todos os sentidos, tá bom? Mas hoje o foco aqui é a vida financeira. Deus tem falado ao meu coração muito, senti no coração de compartilhar com vocês essa mensagem. Deus, Ele quer te prosperar, certo? Por que não prospera? Talvez você esteja cometendo o mesmo erro que eu cometi. Não entregar as primícias por falta de entendimento. Não basta entregar o dízimo ou ofertas, é necessário honrar a Deus. Não adianta só eu pegar e entregar. Eu preciso honrar a Deus. Como que eu honro? Entregando primeiro para Deus. A primeira parte das minhas finanças, seja dízimo ou seja oferta, de repente você é uma pessoa que não concorda com dízimo, dízimo é do Velho Testamento e tal, mas com certeza a oferta você concorda. Então por isso que eu falo de dízimo ou oferta, vai conforme o entendimento de cada um, ok? Então, quando você entrega, seja dízimo ou seja oferta, você tira do seu pagamento ali o primeiro para Deus. Quando você tira o primeiro para o reino dele, você está honrando ele, e é isso que ele quer. É essa honra que ele quer, porque quando você o honra dessa forma, significa que o seu coração está nele, não nas suas finanças. Quer dizer que você está entendendo que tudo é dele, não seu. Mas aí acontece o seguinte, não dá para tirar, porque se eu tirar, eu fico sem pagar as contas. Sabe por que não dá para tirar o dízimo? Porque seu dinheiro está contadinho para pagar as contas e muitas vezes falta. Porque de antemão você já precisa fazer um planejamento para que 10% ou aquela parte ali da oferta que Deus colocou no seu coração, porque Ele coloca, você sabe, aquilo tem que ser tirado antes mesmo de você receber o seu salário. Isso é entregar o seu coração para Ele. De antemão, antes mesmo de você receber, você já tirar o dele. Ludmila, mas Deus não quer dinheiro, Ele quer o nosso coração, não é verdade? Não é verdade. Ele quer tudo de nós, pois Ele é o Senhor das nossas vidas agora. Ele é o nosso dono. É necessário entender uma coisa. Quando a Bíblia fala de que Jesus nos redimiu, eles querem se referir à seguinte lei. No Antigo Testamento, quando uma pessoa devia muito dinheiro para outra pessoa, e essa pessoa ficava devendo, né? Ela não conseguia pagar, então a pessoa lá o qual essa pessoa devia, pegava ele como escravo e a família dele. E agora tudo que ele tinha, toda a família dele e ele pertence a essa pessoa que ele devia muito dinheiro, certo? E ele tinha ali que trabalhar como escravo, sendo maltratado e tudo mais. A lei previa que se um familiar tivesse condição de pagar a dívida, poderia pagar e pegar essa pessoa e a família dele de volta. E isso acontecia. Então, o familiar pagava e pegava essa pessoa que devia, pegava a família dele e trazia para si. Estava a dívida dele. Ele deixava de ser escravo, de ser servo? Não. Ele só mudou de dono. Só que agora, o dono dele, o senhor dele, né? Senhor significa dono. Agora, o senhor dele ia ser um familiar e não ia tratar ele como um escravo mais, mas ia tratar ele como família. Por isso que a lei previa um familiar resgatar o parente. Então a Bíblia diz que Jesus fez isso por nós lá na cruz. Ele nos recuperou, ele nos redimiu, quer dizer, recuperar. Ele nos recuperou para ele. E a gente saiu do nosso dono, que era Satanás, do qual a gente era servo e escravo, e agora nós somos de um novo dono, que é do Senhor Jesus Cristo, que ele se diz Pai, que Ele nos ama como Pai, certo? Então o que você tem que entender? Você foi comprado por sangue, está lá no livro de Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, diz assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Então entenda, Jesus nos comprou para Deus. Agora Ele é nosso Senhor, Ele não é dono de 10% das suas finanças, não. Ele é dono de 100%.
Ele não é dono só da sua alma, não. Ele é dono do seu corpo. Você não pode fazer o que quiser da sua vida, do seu corpo, das suas finanças mais, porque tudo é dele, tudo você tem que colocar diante dele. Quando reconhecemos e entendemos que ele é dono de tudo, das nossas finanças, corpo, alma, enfim, quando entregamos a vida para ele, tudo que é nosso se torna dele, inclusive 100% das nossas finanças. Mas nós queremos administrar tudo como se a vida fosse nossa. Nós não entendemos isso. E assim nós deixamos de honrá-lo. Quando tiramos primeiramente o dízimo ou a oferta, antes de pagar todas as outras coisas, estamos entregando as primícias a ele. Então o honramos e santificamos o restante, que também é dele, porém ele nos autoriza a usar para as nossas despesas. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 13, diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Deus é poderoso e a vontade dele é que nós tenhamos em abundância, para que nós possamos ter boas obras também, quer dizer, ajudar as outras pessoas que precisam e ajudar o reino dele. Essa é a vontade de Deus. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Veja que há semente e há o pão para comer. Ele dá os dois. Tá? Aquela oferta, aquele dízimo que Deus coloca no seu coração, ela é a semente, ela não é para comer, ela é para ser plantada no reino de Deus. Mas nós não temos entendimento disso e gastamos nosso dinheiro como a gente quer, né? E ele, assim como ele dá semente, ele dá o pão para comer e ele multiplica aquela semente para que aumente os frutos da vossa justiça, diz aqui, certo? Para que em tudo enriqueçais, o versículo 11, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Deus, ele tem a vontade de nos enriquecer, mas para o quê? A toda beneficência, para fazer o bem, para colaborar com o reino de Deus, para aquelas pessoas que estão ali com as causas missionárias, para uma pessoa que Deus coloca no seu coração, que está precisando de ajuda, que está lá com o joelho no chão orando. Gente, eu aprendi uma coisa, eu ouvi e é muito verdade. A bênção de Deus, a provisão de Deus, ela não é para quem precisa, ela é para quem crê. Muitas vezes nós achamos que alguém precisa e a gente pega ali o nosso dízimo ou a nossa oferta para ajudar essa pessoa. Mas pergunta para Deus antes. Às vezes aquela pessoa, ela tá precisando, mas não é ela que Deus vai apontar no seu coração. Às vezes Deus vai apontar no seu coração uma outra pessoa que você às vezes acha que precisa menos do que aquela outra, mas aquela tá com o joelho no chão pedindo resposta de Deus e a provisão de Deus vai vir para ela, porque a bênção e a provisão de Deus, ela não vem para quem precisa, ela vem para quem crê. E no versículo 12 diz assim: porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Então, quando nós somos abençoados financeiramente, nós abençoamos outras pessoas, abençoamos o reino de Deus e o nome de Deus é glorificado, orações são respondidas, Deus provê através da nossa vida, Ele traz provisão para outras pessoas que estão ali clamando de joelho, pedindo provisão. E assim acontece com a gente, não é? A gente está precisando e Deus envia uma pessoa que traz provisão. A palavra diz que nós devemos entregar com alegria e não por constrangimento. Então, é necessário que você ore para que o Espírito Santo abra o seu entendimento quanto a essa honra, a honrar com as primícias, não é só com um pouco das finanças, mas não é com aquilo que sobra. A oferta da viúva, lembra? A oferta da viúva foi só umas moedinhas, mas Jesus disse, olha, essa viúva, ela deu mais do que vocês todos. Ela estava assim de pessoas ricas, que deu muito mais dinheiro do que ela, porém eles deram do que sobraram. Olha só o que diz
lá em Lucas capítulo 21, do 1 ao 4. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu o que possuía para viver. Tá vendo como ela deu mais? Foi a quantidade financeira foi maior? Não, mas ela deu o coração dela, ela deu o que ela tinha, com certeza acreditando na provisão de Deus, com certeza. Então ela honrou, e aquilo chamou a atenção de Jesus, porque Deus, Ele quer a nossa honra. Não é o nosso dinheiro, mas a nossa honra. Mas quando nós abrimos mão e entendemos, abrimos mão de 100% das nossas finanças e abrimos mão de 100% da nossa vida e dizemos: a minha vida é tua, as tuas finanças são tuas, Pai, o que eu faço com isso, o que eu faço com aquilo, me orienta, e você coloca tudo no domínio dele, isso é honrar a ele. Tá bom? Espero que essa palavra tenha te ajudado, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, enche o seu coração nesse dia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!